Seja muito bem-vindo aqui ao nosso All News, edição especial. A gente estava mostrando, trazendo aqui um pouco do mapa para quem nos acompanha. A apuração está ganhando ritmo. A gente tem agora Donald Trump com 99 delegados garantidos no colégio eleitoral, Kamala Harris com 27. Ainda estamos distantes de alcançar o resultado final. Provavelmente a gente só vai ver isso nos próximos dias. Mas eu queria levantar algumas hipóteses com o senhor aqui, professor. Se Donald Trump vencer essa eleição, qual o impacto disso para um movimento de extrema-direita que a gente vê ganhando força em alguns países do mundo e também aqui para nós no Brasil, que daqui a gente viu nas eleições municipais, não a extrema-direita, os candidatos de extrema-direita saíram derrotados em várias capitais, mas uma direita, uma centro-direita ganhando força. Se Trump vence, qual o impacto que o senhor vê, ou se ele perde, para os movimentos de extrema-direita ao redor do mundo? Bom, boa noite, Raquel, boa noite, Leonardo, boa noite, Kennedy, boa noite, Amanda. Raquel, me permita dizer que eu não sou cientista político, não. Eu sou apenas um modesto professor de literatura, que eu tento fazer análises literárias dessa circunstância tão louca. Vamos lá. Uma vitória do Donald Trump representaria para os Estados Unidos, em particular, e para o avanço transnacional da extrema-direita, uma situação particularmente séria. Isso porque, ao contrário de 2016, na sua campanha, quando o eixo da campanha era o MAGA, o Make America Great Again, havia uma certa ideia de uma América no discurso do Trump, que seria quase que a retomada dos anos dourados norte-americanos da década de 1950, do American Dream, do American Way of Life. Nesta campanha agora, há duas novidades muito importantes, Amanda, e são novidades no plano do discurso que tem consequências práticas muito sérias. É que o Donald Trump anunciou nesta campanha, com uma virulência, com uma explicitude, o projeto de Viktor Orbán dos Estados Unidos, como ele não tinha feito em 2016. Ele já disse com todas as palavras, mas da maneira mais cabal possível, que sendo eleito, ele não cometerá os erros que ele cometeu em 2016. Por exemplo, quais? Diz ele, ter deixado a Casa Branca em 2021, quando perdeu as eleições. Ele deu uma declaração recente, num dos últimos comícios que ele fez, dizendo que foi um erro, que ele deveria ter convocado o povo para as ruas e não deveria ter saído da Casa Branca, mesmo tendo perdido a eleição. Mas que mais que ele afirmou nessas declarações recentes e num programa de governo? Ele deixou claro que ele pretende, ao contrário do que aconteceu na presidência anterior, que ele pretende ter nos cargos centrais da administração pessoas absolutamente fiéis a ele. Um único exemplo, se vocês se recordarem, logo no início da administração Trump, em 2016, 2017, ele tentou banir a entrada de muçulmanos no país. Muçulmanos em geral, era o Muslim Ban, que era inconstitucional. Assessores do Trump deixaram claro para o próprio Trump que isso não poderia ser levado adiante. Numa possível vitória do Trump, agora em 2024, em 2025, o plano do Trump é literalmente tornar os Estados Unidos uma Hungria continental. Em que sentido? No mesmo sentido do Trump, do que aconteceu com o Orbán. Eu acho que esse é um exemplo importante para a nossa reflexão. O Viktor Orbán tornou-se primeiro-ministro da Hungria em 1998, com 35 anos, o mais jovem da história da Hungria. Em 2002, ele perdeu a sua reeleição para o Partido Socialista. Voltou a perder em 2006 para o mesmo Partido Socialista e considerava-se que a carreira política dele tinha acabado. Mas houve a crise mundial de 2008 e ele se aproveitou de um sentimento xenófobo e de uma série de questões da Hungria para voltar ao poder em 2010. O que fez o Viktor Orbán ao voltar ao poder depois dessa longa experiência de derrotas? O Viktor Orbán modificou estruturalmente a sociedade húngara, convocou uma constituinte em 2011, aposentou juízes da Suprema Corte, mudou a forma de calcular o coeficiente eleitoral dos distritos da Hungria. Isto é, o Viktor Orbán modelou a Hungria de uma forma tal a perpetuar-se no poder. Ele já está há 14 anos no poder.
O Donald Trump, o que ele anunciou como engenharia institucional que ele pretende implementar nos Estados Unidos, é um plano muito próximo ao plano do Viktor Orbán. Essa é uma novidade importante em relação à campanha de 2016, pela explicitude. Segunda novidade importante, Raquel, e uma vitória do Donald Trump tornaria esse modelo uma ameaça à democracia em todo o mundo. É a participação do Elon Musk na campanha. Neste ano de 2024, a forma da participação do Elon Musk é alguma coisa inédita em termos de eleições norte-americanas. Nunca houve um bilionário, possivelmente um trilionário, primeiro da história, que tenha tentado interferir de maneira tão cabal numa eleição, a ponto de oferecer na Pensilvânia, que promete ser o estado decisivo dos swing states para esta eleição, ressalvando, para que os que nos assistem agora não se assustem com essa dianteira inicial do Donald Trump em número de representantes do colégio eleitoral. Tudo isso era perfeitamente previsível. Se a Kamala Harris mantiver as vitórias nos estados em que se espera, se a Kamala Harris vencer em Pensilvânia, em Michigan, em Wisconsin, ela completa 270 delegados, se tudo for como previsto. Então, essa dianteira inicial do Trump não quer dizer nada por enquanto. Temos que esperar, especialmente Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Mas a participação do Elon Musk oferecendo na Pensilvânia, que deve ser o estado decisivo desta eleição, oferecendo $1 milhão por dia para as pessoas que se registrarem para votar, de novo, Raquel, ressalvando para a audiência que ninguém é obrigado a saber, como se sabe, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Mas você simplesmente não pode ir votar no dia da votação. Você precisa... No áudio do professor, vamos ver se a gente consegue resolver. Eu sigo? É porque entrou o Jamil Chad, eu sigo? Não, claro, professor, por favor. Professor, vou fechar rapidamente. Isso. Fechando rapidamente, então. Professor, a gente está tendo uma interferência no seu áudio. Me dá só um minutinho enquanto a gente... Claro. Tá tudo certo agora? Então, o senhor conclui, professor, só rapidamente essa resposta, que eu vou atualizar o nosso placar, que fechou o Arkansas. Perfeito. Então, a participação do Elon Musk, como o voto não é obrigatório, mas não basta ir votar no dia, é preciso registrar-se com antecedência. O Elon Musk oferecer $1 milhão por dia, especialmente na Pensilvânia, para quem se registrar, é uma interferência absolutamente absurda e inédita nas eleições norte-americanas. Eu paro por aqui. Há duas novidades. A explicitude com que o Trump declarou um projeto autoritário de poder, de engenharia institucional, e a participação do Elon Musk no X e com essa participação direta na eleição americana. Professor, muito obrigada. Deixa eu fica com a gente, não vai embora não. Deixa eu só atualizar o nosso placar. O Arkansas já tem um vitorioso, 6 votos no colégio eleitoral, e eles vão para Donald Trump, segundo as projeções da imprensa americana, com 9% dos votos esperados já computados. Donald Trump está atrás de Kamala Harris. Olha que engraçado, 37,5%, Kamala Harris com 60%, mas a imprensa americana já está projetando o estado para Donald Trump. O estado de Bill Clinton. É mesmo, né? Arkansas, o estado de Bill Clinton também era previsto também na linha de estados que estavam com Trump. Exato. Amanda Klein, eu sei que tem uma pergunta para o professor Castro. Professor, boa noite, sou super fã, adoro todos os seus comentários, te acompanho sempre. Eu queria entender qual é a relação que uma possível vitória de Trump hoje pode ter para a direita internacional, porque a gente sabe que toda essa direita se comunica, tanto é que o deputado Eduardo Bolsonaro está aí nos Estados Unidos acompanhando a eleição de perto. Quando Trump ganhou em 2016, você teve uma onda de vitórias da direita também, 2018, Bolsonaro aqui. A gente sabe da proximidade do Trump com figuras como Milei, na Argentina, o próprio Bolsonaro, o Vladimir Putin, o Viktor Orbán na Hungria, que o senhor citou. O que isso dá alguma forma, a vitória dele vai dar que tipo de impulso e que tipo de força para essa direita internacional? Vamos lá. Vou tentar ser mais breve, Amanda, que é difícil para um professor. Vamos lá. Eu acho que vai consagrar, em primeiro lugar, uma interferência muito maior do que nós já sabemos que ocorre por parte do Elon Musk em eleições internacionais.
O que nós assistimos o Elon Musk tentar fazer com o ministro Alexandre de Moraes se tornará a regra do jogo, não será uma exceção. O que o Elon Musk tem feito nesta campanha é algo verdadeiramente assustador e que nós não estamos dando a importância devida. Ele divulgou uma série de vídeos falsos da Kamala Harris, um deles em que a Kamala Harris, através do deepfake de inteligência artificial, a Kamala Harris aparecia no Senado norte-americano dizendo: votem em mim, e ela dizia: porque I am a puppet of the deep state. Eu sou uma marionete do sistema, que é como os americanos chamam, o sistema seria o deep state. Era um vídeo falso, Amanda, feito com inteligência artificial. É absolutamente perfeito, indiscernível. Quando alguém chamou a atenção do Elon Musk, dizendo: todos sabem que isso foi feito com inteligência artificial, resposta do Elon Musk, Amanda, acredite, ele respondeu assim, ironicamente: ontem falei com o meu advogado e ele me disse que a paródia ainda é um instrumento legal nos Estados Unidos. Não era uma paródia, era um vídeo falso numa campanha eleitoral acirradíssima. Os vídeos falsos da Kamala Harris, envolvendo notícias com a Kamala Harris, do Elon Musk no X, atingiram, nesta semana, 2 bilhões de visualizações. É algo absolutamente espantoso, é inédito. Nunca houve nada similar numa campanha tão importante quanto a norte-americana. A alegada influência russa na campanha de 2016 não é nada diante da abertura, da explicitude com que o Elon Musk está tentando manipular esta campanha, dando, por exemplo, no X, um lugar absolutamente de destaque para um dos piores difusores de fake news do mundo, que é um sujeito chamado Alex Jones, que é o dono de um site chamado InfoWars, Guerras da Informação, que foi condenado em Nova York a pagar mais de $1 bilhão por ter difundido fake news relativo a um massacre numa escola. E o Elon Musk, agora, todos nós, assim que abrimos o X, temos algum vídeo do Alex Jones, que é difundido pelo Elon Musk. Isso é muito grave, Amanda. É mais grave do que nós estamos compreendendo, porque isso desequilibrará completamente qualquer eleição. Se num país como os Estados Unidos, o Elon Musk realiza isto contra um presidente em exercício, os democratas estão no poder. O que não fará o Elon Musk em 2026 no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo desta forma? Para concluir, há um personagem de William Shakespeare que nos ajuda a compreender o que esta campanha significará. Ricardo III. Vocês se recordam? Ricardo III é a maior novidade que o Shakespeare introduziu no teatro elisabetano em relação à trama envolvendo vilões. Porque até o Ricardo III, todo vilão era o Iago. Ele era, sobretudo, um dissimulado. Ele dissimulava a sua vilania na aparência da bondade. O primeiro vilão da história do teatro ocidental que vai para o centro do palco, na primeira cena do primeiro ato, e diz para a plateia, diz assim: eu, nascido antes do tempo, formado pela metade, não fui feito para aproveitar os jogos de corte. Ele se pergunta: o que farei? Ele responde, Amanda, ele fala assim, literalmente ele fala: serei um rematado vilão. E ele descreve todas as vilanias que ele fará para chegar ao poder. Ele chega ao poder, mas no teatro shakespeariano ele fica pouco tempo no poder. A nossa esperança é que esta eleição, que eu proponho, que é a eleição que consagra o modelo Ricardo III no mundo, que assim como na peça shakespeariana, que eles fiquem pouco tempo no poder. No caso do Trump, que nem sequer chegue, que a Kamala Harris vença da Pensilvânia. Professor, o senhor está antecipando que vai ser um dos maiores debates nesse pós-eleição, a influência de Musk e a influência possivelmente dos russos. Professor Castro, muito obrigada pela sua participação no All News, edição especial de hoje. Infelizmente, eu vou precisar encerrar com o senhor. Muitíssimo obrigada e uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite, boa sorte para todos nós. Boa sorte para todos, nós estamos precisando. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fica aí que tem muito mais informação. Jamil Chad está chegando porque teve alerta falso que está sendo revelado pelo FBI. Fica aí. E no YouTube a gente segue, conto aqui com o Leonardo Sakamoto. Léo, o professor estava falando um negócio interessantíssimo. Manipulação das eleições por Elon Musk.
E ele estava dando ali todos os caminhos. O que ele está contando tem potencial de virar um escândalo. Na verdade, já é um escândalo há um bom tempo, Raquel, porque é o seguinte, o Musk ele mudou o algoritmo do Twitter, do X, para privilegiar a postagem dele. E ele, não é nem as outras postagens com relação ao Trump, ele se tornou o principal difusor de fake news, de mentiras, de montagem, de manipulação, de conteúdo de ódio no X. Então, ou seja, ele tem um algoritmo próprio. Ele pediu, quando ele entrou, né, e ele reclamou que o Biden tinha maior repercussão que ele pediu para que o algoritmo dele fosse mais longe, alcançasse o X inteiro. Então o que acontece? Ele manipulou já isso e ele tem distribuído esse conteúdo de ódio, esse conteúdo de guerra. Agora, nos Estados Unidos, isso até agora tem sido permitido. Se ele fizer isso no Brasil em 2026, o Twitter vai ser suspenso de novo, porque isso vai ser considerado impulsionamento ilegal. E nos Estados Unidos não é, né? Não tem legislação nenhuma que regule isso. A campanha da Kamala Harris entrou com pedidos judiciais com relação a isso, né? Só que o que acontece é que você tem uma liberdade da empresa muito grande com relação a essa possibilidade. Muito obrigada, Léo. O All News, edição especial, de volta do intervalo.